Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um videozinho aqui neste canal. Gente, hoje eu quero estar falando um pouco de criações de filhos. Para você que ainda não é inscrito, eu quero te convidar para se inscrever nesse canal e não se esqueça de deixar o seu joinha, tá bom, gente? Então, gente, o que eu quero falar um pouco sobre criações de filhos, sobre educação de filhos, né? Disciplinas, como você está lidando com, às vezes, a inquietação do seu filho, às vezes a malcriação, às vezes aquelas birras, né? O que eu percebi durante esses anos, que muitas vezes a nossa paciência de lidar com toda essa crise dos nossos filhos, né? Essas birras, muitas vezes eles querem nos testar. O que eu pude perceber hoje em dia, quando eu olho lá no passado, né? Eu tive um pouco de dificuldade com a minha primeira filha, né? Então, o que eu pude perceber foi que o problema não estava nela, gente. O problema estava em mim. Por quê? Porque nós não estamos preparados para lidar com as situações novas que chegam. Então, eu olhando lá para trás, eu pude perceber que aquela novidade eu não estudei, eu não me preparei. Gente, nós sabemos que o estudo é muito importante, né? Não que ele vá solucionar todo o problema que surge naquele momento, mas ele faz com que você tenha um pouco mais de estrutura para poder suportar aquela situação. Então, só que o que acontece é da falta de paciência que eu percebi naquele momento, né? Olhando lá para trás, né? Hoje olhando lá para trás, eu pude perceber que naquele momento eu estava passando emocionalmente, eu estava um pouco em crise. O que acontece quando nós estamos emocionalmente um pouco em crise, né? Passando algo, né, na nossa vida, nós não conseguimos lidar com as situações que aparecem. Nós não conseguimos enxergar além do que está acontecendo. Eu estive estudando, né, vendo algumas lives, alguns vídeos de mães que nos ensina aquilo que elas passaram, que eu pude perceber que nós precisamos usar uma lupa para tentar enxergar melhor a situação que estamos passando naquele momento. E o que acontece quando nós não fazemos isso? Nós não enxergamos como lidar com essa situação. E o que acontece? Vem a falta de paciência, porque nós não temos entendimento do que está acontecendo e nós nos estressamos, né? Então eu pude perceber que o problema muitas vezes não é da criança, o problema somos nós, porque se estamos sem paciência, algo está errado. Então hoje, quando acontece alguma situação de ficar nervoso, eu falo, respira. Eles ficam até bravos quando eu falo, respira. Não quero respirar, então. Aí o que acontece? Eu percebo que eu lido com essa situação com mais facilidade. E olhando lá atrás, eu lembrava que quando aparecia alguma situação complicada, às vezes chorava, às vezes queria fazer alguma birra ou algo parecido, eu percebia que faltava fôlego em mim. Eu percebia que eu ficava um pouco ofegante. Então, gente, o que acontece? Quando você emocionalmente não está preparada, você está passando por algo dentro de você, se você não resolver, você não vai conseguir lidar com seu filho. Então, é muito importante nós entendermos isso. Então, muitas vezes a falta de paciência, na verdade, o problema está em você, né? Porque quando nós temos essa estrutura em nós nos sentimos mais capazes de lidar com aquela situação, porque nós conseguimos entender um pouco melhor. E muitas vezes eu pergunto, por quê? O que está acontecendo? Eu faço pergunta para eles. Aí o que acontece? Isso faz com que a gente consiga resolver e lidar melhor com as situações. Não é verdade? Aí o que acontece? Hoje em dia eu sempre falo para eles, quando eles estão bravos com alguma coisa, ou porque queria alguma coisa. Aconteceu algo essa semana, né? Que na escola meu filho fez uma máscara, né? Um negócio lá de um tema. E como eu busquei ele mais cedo, ele não trouxe a máscara para casa.
e ele ficou muito zangado, porque ele acabou esquecendo de pedir para a professora para poder trazer, e eu falei para ele, segunda-feira você vai trazer, então não gaste a sua energia com aquilo que você vai buscar só na segunda-feira, não deu para trazer, tá tudo bem. E ele ficou muito bravo. Então, o que acontece? Muitas vezes nós gastamos energia com coisas inúteis, com coisas que são para fazer depois. Então, nós temos que gastar energia para fazer o hoje, o agora. Se deve fazer o agora, resolva agora. Nós temos que ter paciência com nós mesmos, muitas vezes, porque a falta de paciência não é com nossos filhos, muitas vezes a falta de paciência é com nós mesmos, porque nós mesmos estamos precisando, muitas vezes, nos tratar para poder lidar com as situações dos nossos filhos, porque nós somos adultos, eles são crianças, eles não entendem nada. Então, se nós não conseguimos lidar com as nossas emoções, quando os nossos filhos entrarem em crise ou em choro, ou porque é algo para ele, porque algo simples para ele é motivo deles chorarem, motivo deles quererem ficarem nervosos. Então, se nós não formos adultos o suficiente para tentar lidar com a situação deles, que é tão pequena, né? Comparado com os nossos problemas, né? Então, quando nós aprendermos a lidar com as nossas emoções, nós conseguiremos ter paciência para lidar com as crises dos nossos filhos e resolver aquilo que está incomodando eles, aquilo que eles estão nervosos. Então, aprenda a lidar com as suas emoções, porque se você não lidar com as suas emoções, você não vai ter paciência com o seu filho. É essa palavra que eu tenho para deixar para vocês. Isso que eu aprendi hoje, né? Que quando eu consegui lidar com as minhas emoções e perceber que os problemas estavam, na verdade, em mim, a falta de paciência era porque eu estava com o problema, hoje em dia eu lido com as situações com mais facilidade, com mais autoridade. E isso faz com que você eduque seu filho, ensine seu filho com mais graça, com mais leveza e não, muitas vezes, com ignorância, com gritos, né? Eu, hoje em dia, quando acontece alguma situação, eu só falo, vou contar até 3, entendeu? Para que eles entendam que eu tô sendo firme e eles possam entender que quem está no controle não é eles. Então, quando você tem o controle, os seus filhos entendem isso. Então, nós temos que trabalhar isso primeiro em nós, para que poder ter mais autoridade. Eu espero que essa palavra tenha feito sentido e que você possa ser uma boa mãe e que você possa ajudar o seu filho a crescer com sabedoria, com graça, com entendimento e que ele possa aprender, né? Eu falo pro meu filho, quando você aprende, você ensina também. E quando você ensina, você aprende 2 vezes. Então, quando nós aprendemos, nós ensinamos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!